Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Ora, ele estava ensinando numa das sinagogas aos sábados. E eis que havia lá uma mulher, possuída há 18 anos por um espírito que a tornava enferma. Estava inteiramente recurvada e não podia de modo algum levantar a cabeça. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: Mulher, estás livre de tua doença. E lhe impôs as mãos. No mesmo instante ela se endireitou e glorificava a Deus. O chefe da sinagoga ficou ali indignado por Jesus ter feito uma cura no sábado. Tomando a palavra, disse à multidão: Há 6 dias para o trabalho, portanto, vinde nesses dias para ser descurado e não no dia de sábado. O Senhor, porém, replicou: Hipócritas, cada um de vós no sábado não solta seu boi ou seu asno no estábulo para levá-los a beber? E esta filha de Abraão, que Satanás prendeu há 18 anos, não convinha soltá-la no dia de sábado? Ao falar assim, todos os adversários ficaram envergonhados, enquanto a multidão inteira se alegrava com todas as maravilhas que ele realizava. Meus irmãos e irmãs, então nós temos diante de nós, na passagem evangélica, uma mulher. A mulher representa mesmo a humanidade, representa a nossa condição de igreja, a nossa condição humana. Há 18 anos, por um espírito mau, ela era possuída, significa uma falência total, um declínio total que paira e habita nessa humanidade, que mantém presa, aprisionada. Aqui nós escutamos a palavra, o verbo ligado, né? Nosso Senhor fala que ela estava ligada por Satanás e precisava ser solta, estava amarrada. E deixava essa mulher enferma, que a palavra significa, essa palavra enferma significa instável, incapacidade de se erguer. E quando começa ou quer caminhar, termina por cair. Essa é a situação dramática que se encontra a humanidade e essa mulher, recurvada, portanto, e não podia levantar a cabeça. É uma situação, digamos assim, é como se você tivesse um destino bom, tivesse uma tarefa a fazer, um ideal, uma meta, e você não conseguisse. Essa é a condição dessa mulher. Mas a meta existe. E esse é um sofrimento também. Porque de um lado você deseja e almeja e sonha, e do outro lado não consegue realizar isso. Eu repito, é uma situação dramática que o Evangelho fala que essa mulher estava recurvada. E, portanto, perde a capacidade, essa mulher, de dialogar, interagir de cabeça erguida com os outros e com o grande outro que é o Deus. É como se a humanidade perdesse a sua natureza, o motivo pelo qual veio a este mundo. Você imagine, por exemplo, um casamento, né? Quantos sonhos bonitos, e o casal tem capacidade disso, mas não está conseguindo. Eu repito, a palavra mesmo não consegue levantar a cabeça, justamente é um sofrimento, porque se quer levantar a cabeça, e se foi feito para levantar a cabeça, mas não levanta. Então, a humanidade se encontra nessa situação. Vendo a Jesus, chamou e disse: Mulher, estás livre de tua doença. A gente vai ler os especialistas nas Sagradas Escrituras, eles acham melhor que a tradução seja: Mulher, tu ainda não te deste conta que foste liberta? Tu estás livre. E por que não tomas consciência disso? Esse aí é o motivo dessa doença, né, de ficar encurvada.
é a falta de despertar para esta verdade, a verdade que o Senhor nos libertou com o seu amor, com o seu querer bem. E enquanto a humanidade não descobrir este amor, esta bem-querença de Deus, vai viver encurvada. Como nós podemos viver encurvados? Nós podemos viver de forma supersensível, né? A gente pode até dizer, tem pessoas que são supersensíveis, totalmente centradas em si mesmas e não estão aí para ninguém. Outra maneira de ver encurvados é ser aprisionado por coisas. A gente se dedica só a coisas, né? Encurvados só para coisas. Outra forma é viver de remorsos, viver de culpas. Outra forma é viver como um fariseu do evangelho de ontem. O fariseu, ele se apegava às suas virtudes, às suas honras e desprezava os outros. São formas de viver encurvado. O Evangelho continua dizendo que Jesus lhe impôs as mãos. Impor as mãos significa que nosso Senhor tem autoridade. Então, que nós consigamos anunciar a palavra, esse amor de Deus que tira as pessoas desse fechamento em si, de viver encurvadas em si mesmas, e demos testemunho. Essa força de Cristo, impôs as mãos, é a força de Cristo. Ela é a expressão do testemunho da autoridade moral de Cristo. Isso aí faz agir, faz acontecer o amor verdadeiro. Porque se você anuncia o amor de Deus, mas depois a comunidade, a paróquia, os representantes da igreja não faz acontecer esse amor, não ama, a palavra fica aprisionada, faltando testemunho. Meus irmãos e irmãs, e depois nós meditamos que ela se endireitou e glorificava a Deus. Bonito isso, né? A glória de Deus está casada quando a gente ergue a cabeça e consegue não viver mais escravos nem ligados por Satanás, aprisionados, encurvados por aquelas coisas que nós falamos, né? Encurvados em culpas, encurvados na própria justiça. Em outras palavras, você fica orgulhoso porque faz isso ou aquilo e não dá graças a Deus. Encurvados em coisas ou na sua própria sensibilidade e não estando nem aí para ninguém. Que Deus nos liberte hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo.